Começa na semana que vem? Começa na semana que vem, quarta-feira. Quanto braço? Vamos ponto grátis. Na quarta semana que vem, Alba. Você podia, um de vocês, me encaminhar esse e-mail da Beth? Que eu vou passar para o grupo da gente, o grupo dos cursos. Porque muita gente que está no nosso grupo de aulas aqui não recebe esse e-mail da pós-graduação. Eu não sabia disso, eu não sabia que estava já anunciado. Eu falei, a gente está organizando esse curso desde abril. Mas aí o rapaz chegou ali semana passada, e eu não sabia, eu falei, pô, a Beth ainda não anunciou. Aí uma pessoa me disse, não, que ela mandou já um e-mail para vocês. Não sei se você não tem esse e-mail salvo, não tem, não. Vocês usam esse e-mail? No direito você recupera, né? Quando você joga na lixeira, né? Você manda para mim? Que eu vou passar para o grupo. Eu der um francês que está aí, o Alba. Ele vai dar 4 aulas, vai ser 8 horas já, 4 aulinhas de 2 horas, de lucro quanto gráfico. Ele vai dar. As 2 primeiras aulas vai ser mais ou menos lucro quanto gráfico. Depois ele vai fazer uma cosmologia inspirada no lucro quanto gráfico. Ele vai fazer 4 e 6 de 2. Esqueci o nome, é um cara jovem, conhecido, bem jovem, é tipo um pós-doc. Francês. É verdade, do último sério? Não, ele não, acho que ele é de Paris, né? Até pensei que ele fosse lá do pessoal do Alejandro Leles. Quem está trazendo ele é o pessoal do ICA aí. O ICA está com um pós-doc argelino, um rapaz francês, fala francês muito simpático, um argelino muito simpático, está falando português direitinho. E esse cara parece que foi colega de doutorado dele. Aí ele convidou o cara para vir o Rio, e aí a gente organizou o curso conjunto aqui. Tentamos procurar um horário que servisse para o ICA e para nós. Semana que vem, inclusive, eu não estou aí, vocês podem assistir a aula e depois vou liberar. Está dizendo que vai ser em português? Não, vai ser em inglês. Vai ser em inglês. Tem árabe. Quanto grave em árabe, já pensou? Vai ser em árabe. Aí eu vou ir. Eu sei. Vamos lá. Então tá. Então nós estamos caminhando aí para chegar. Oi? Estamos continuando tudo. Deixa eu falar para o pessoal, está no contexto, tá? Teve o curso quanto grave semestre passado, supergravidade agora, teoria de cordas do Ricardo. Então, está num contexto bom de gravitação. Fazer esse curso de duplo quanto grave é uma boa. Depois o Brandenberger vem para a escola lá de Viçosa. O Brandenberg vai dar também modelo de cosmologia inspirado em duplo quanto grave. O Roberto Brandenberg, ele vai estar em Viçosa, vem. Vai estar em Viçosa. Ele vai dar aula também sobre cosmologia inspirada. Bom, então, nós estamos caminhando aí com a supergravidade para chegar, né, na melhor maneira de realmente. Já vimos por algumas formas que a teoria de Gauge do spin 3,5 nos leva à gravitação, e vamos ver por que realmente a teoria de spin 3,5 leva à gravitação e ela teria um problema com o eletromagnetismo. Por que o eletromagnetismo não é tão natural associado ao spin 3,5, mas a gravitação é? Então, nós estamos trabalhando com o campo Rayleigh Schwingham, né, que até agora é o campo que descreve o spin 3,5 para nós. Vimos que esse campo aqui é sujeito àquela simetria de Gauge com parâmetro espinorial. Essa simetria de Gauge me permite um Gauge fixo, né, e junto com a equação de movimento, né, que é gama, mi kappa, mi, igual a zero, né? Essa equação se reduz a isso. Essa equação também pode ser escrita como vocês se lembram desse modo, gama mi, campo livre e sem massa, igual a zero. E essa equação aqui também, né, acabava podendo ser escrita como sendo gama escalar B, três formas da gente escrever a equação de Rayleigh-Schwingham. Então, com essa condição de Gauge, com a equação de movimento, a gente vai entender que o campo de Rayleigh-Schwingham satisfaz a essa condição. Então, essa condição elimina o spin meio, essa condição elimina o outro spin meio, e ele descreve o puro spin 3,5, o campo dele se propagando. Então, esse campo que nós tínhamos colocado, ele é um campo de Majorana, é um spinor por natureza de Majorana, né? Então, ele é um spinor sujeito a uma condição de realidade, quer dizer, o psi-c, o psi-mi.
conjugado de carga é igual ao psi. Isso significando que psi é igual ao psi. É C, psi, mi. Errado, resposta. Que é menos gama zero, C, psi. Então são as condições, né? Vamos fazer a seguinte suposição agora. Suponha que a gente vai querer escrever um spin 3 meios carregado. Vamos pegar um spin 3 meios, mas que não seja maiorano. Tirar. Portanto, ele está sujeito a uma simetria de gauge. A nossa ação, né? Ele tem simetria de fase também. Então, agora eu vou querer juntar duas simetrias no campo de Rayleigh-Schwinger. Nós vamos ter a simetria, a transformação de supersimetria dele. Então, a transformação de supersimetria, nós já sabemos qual é. O psi é o dmi x. E, como ele agora também é um campo carregado, ele está sujeito a uma transformação de gauge. Vai ser inversão infinitesimal, vamos dizer, ela pode ser infinitesimal. I é alfa x psi. Ou seja, a gente tem a transformação de fase. Psi inicial, I é alfa psi. Então, nós temos a transformação de fase, que agora nós estamos escrevendo no campo de Dirac. Um campo de spin 3 meios, mas que é do tipo Dirac. Então, o que a gente tem que ver é que nós temos que compatibilizar essa transformação aqui, é uma transformação de supersimetria. Mas a derivada está aqui, né? Se a gente fizer uma transformação de fase aqui, essa derivada aqui, ela tem um problema. Porque quando eu faço uma transformação de fase, essa derivada pode atuar no parâmetro de isso. Então, a gente teria, de uma certa maneira, covariantizar essa equação. Mas vamos deixar isso para primeiro. Vamos fazer uma coisa primeiro. Vamos primeiro olhar a equação de movimento. Então, se a gente olhar a equação de Newton, né? A gente vai ter isso aqui. A equação de Newton, a equação de Rayleigh. Então, a nossa equação, a forma correta dela é essa aqui. Gama, vamos pegar ela na forma original. Gama dmi kappa, mas agora nós vamos estar introduzindo aqui o dmi psi kappa. Essa derivada agora, como a gente está falando de um objeto carregado, tem simetria de gauge, então a nossa ação, né, na verdade, o nosso padrão de Rayleigh tem essa forma, né? Psi, mi, gama, mi, dmi psi kappa. Se agora esse objeto aqui é sujeito a uma transformação de fase, e eu quero que a transformação de fase seja uma simetria, a transformação seja uma simetria dessa ação, a gente sabe que a receita de sempre é transformar a derivada na derivada covariante de gauge. Então, a gente faz a transformação dessa derivada, introduzindo aqui nossa conexão de gauge. Então, para isso, então, quando eu fizer o princípio variacional dessa derivada agora, passa a ser esse termo de carga a ser carga. Então, quando eu for tirar a equação de Rayleigh-Schwinger, agora nessa formulação invariante gauge, eu vou colocar aqui. Como a gente faz sempre, isso é o acoplamento mínimo. Pega a equação que o campo tem com a simetria global e covariantiza a derivada. Para poder ficar a derivada covariante. Então, nós temos aqui a derivada covariante introduzindo o campo de gauge. Nós sabemos que esse dmi, sabemos que esse contador aqui, vamos dar para nós e então, se aquele gama mini kappa é completamente assimétrico, a combinação é completamente assimétrica das naturezas de gama, então eu tenho um índice livre lá. Então, nada me impede de pegar aquela equação e contrair dmi. Eu posso tirar como essas matrizes de gama que são todas, né, constantes, a gente pode passar a derivada covariante, ou seja, eu vou aplicar um operador derivada covariante de gauge a esse lado da equação. Então, a nossa equação vai ter gama mi dmi
Aí é claro, esse objeto aqui é completamente antissimetrizado, isso aqui é antissimmetria mini, devido à antissimetria mini, só vou poder computar aqui com o computador. O que vai sobrar aqui, devido a essa antissimetria, eu posso botar um fator meio aqui e tomar aqui o computador. Né? Eu apliquei o operador do mi, aí devido à antissimetria eu peguei o computador. E o computador é o f mi. Então essa equação está me dando um vínculo. Né? Se eu tenho validade dessa equação, eu estou ganhando uma relação que está me dizendo isso aqui. Gama mi capa f mi se capa igual a zero. Quão forte é esse vínculo, né? Então, a gente já sabe que a gente pode manipular isso aqui também. Esse objeto aqui para nós, ele é epsilon mi capa. Não tem mi, né? Gama 5, gama lambda. Então, eu posso substituir esse objeto por essa equação aqui. Esse gama 5, né, ao quadrado é igual a identidade. Então, esse gama 5 ao quadrado, eu posso botar tem um gama 5 aqui, multiplica essa equação por gama 5 e vira a identidade. Então, ele desaparece. Então, sobra para nós aqui epsilon mi capa lambda. Gama lambda f mi se capa. F mi, isso aqui dá isso aqui a menos de um fator, está me dando o dual do F mi. Então, está me dando basicamente essa equação aqui. Então, nós estamos basicamente ganhando o dual, eu tenho dual F capa lambda, então eu tenho algo do tipo assim. Matriz gama lambda, F dual capa lambda, vamos fazer tá? Tudo aí está menos decimal igual a zero, se capa igual a zero. Então, estamos com uma equação desse tipo aqui. Essa equação aqui, claro, isso aqui é uma matriz. Isso aqui, a gente pensou, isso aqui é um vetor coluna, quer dizer, na verdade, né, eu estou multiplicando, isso aqui é uma matriz 4 por 4, e isso aqui, na verdade, funciona como um vetor coluna, porque pegando esse FK, no final de tudo, isso aqui funciona como sendo um V lambda, né? Isso aqui é um V lambda, claro, com índice distribucional. Isso aqui, essa equação é gama lambda, alfa, beta, psi, capa, beta. Então, esse índice contraindo com o índice dá um caráter vetorial. Então, ele sobra no final de tudo um índice V lambda. Mas é claro que esse objeto tem um índice vetorial por isso aqui. Então, essa relação está me dando isso aqui. Gama lambda, V lambda igual a zero. Estamos guardando. V lambda é isso aqui para nós. É F tio lambda capa. Por quê? Isso aqui é uma equação que está somando, né? Então eu tenho essa matriz aqui, somando as componentes do vetor. Claro, isso aqui é uma matriz, no final de tudo. É uma matriz feita com V lambda. Vamos usar uma representação explícita das matrizes gama. Vamos pegar a representação de tirar. Então isso aqui é gama zero. Isso aqui é gama zero, V0, mais gama I, V igual a zero. Então, gama zero em cima, gama zero embaixo, a mesma coisa, gama I. Então, gama zero, sabe, é 1, 0, 0 menos 1. Isso vai dar uma matriz 4 por 4. Então, isso aqui está dando para nós V0, vezes a identidade, menos V0, vezes a identidade, que é a nossa matriz gama zero. E a matriz gama 1 é sigma menos sigma. Então, eu vou ficar menos sigma I. E aqui mais isso igual a zero. Portanto, por essa igualdade, então, como isso aqui é igual a 0, 0, 0, 0, isso aqui é a identidade, então V0 é igual a 0. E aí nós temos essa equação, esse aqui, sigma I, VI igual a 0, mais
sabendo quem são as matrizes sigma i, né? Se sigma i VI igual a zero, nós sabemos que sigma i, no fundo dessa equação, que ela vai dar V3, V1 menos V2, V1 mais V2 menos V3. Se isso é igual a zero, V3 é zero, V1 é zero, V2 é zero, V3 é igual a zero. Uma dúvida crucial, porque gama tem 4 componentes, quer dizer, tem as componentes pluriais, né? E o V também tem, mas quando você faz gama vezes V, deveria dar só um espelho coluna, é isso? Isso aqui, peraí. É isso aqui, peraí. Isso aqui, peraí. Isso aqui é um vetor, né? Tá certo. Isso aqui é um vetor comum. Deixa eu colocar isso aqui, peraí, gente. Beleza, vou colocar isso aqui assim. Pô, tem razão, peraí. Eu tava esperando. Na verdade, isso aqui. Mas tá, desculpa. Vou botar aqui. Isso mesmo. É o seguinte. Isso aqui é um espinor. Essa matriz aqui está atuando nesse espinor. Então, essa matriz aqui, vamos escrever direitinho. Essa matriz aqui, ela é 1, 0, 0, menos, vamos colocar assim. E aqui, claro, espinor V0. Espinor comum. E aqui é menos 0, sigma i, menos sigma i 0. E aqui também. Espinor coluna veio, né? Igual a zero. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui, quer dizer, quando eu fizer esse produto aqui, vou botar aqui, vamos dizer que o nosso espinor V0, o nosso espinor V, né? Vai variar para cada estrutura dele. Então, esse espinor aqui vai ficar 1, 0, 0, menos 1. Ele vai dar para nós, então é o seguinte, V0. Vamos dizer que eu tenho assim, V0 alfa. De uma maneira possível. V0, vou botar assim, V01, V02 vai ficar o seguinte, V01, V02, V0, menos V03, que são índices espinoriais. Índices espinoriais é mais, tá? V01, V02, V03, V04. Menos V04. São os 3 índices, tá? Então, essa matriz aqui está atuando em V01, V02, V03, V04. Então, aí esses menos aqui, e aí vamos essa matriz aqui, vamos quebrar esse espinor aqui em dois, como se a gente fizesse a coisa, vamos dar assim, de dois componentes, V e, vamos chamar esse aqui de VI, que é a parte superior, vamos chamar então assim, botar WI, que é a parte superior, e a parte inferior vamos chamar de I. Vou colocar assim, então, vamos colocar assim essa maneira. Esse espinor assim está quebrado em dois. Então, nós vamos ter essa equação aqui, ficou 0 e QI sigma I. Então, aqui ficou QI sigma I, e essa aqui ficou menos sigma I. Então, isso aqui pegou a 0. Então, nós vamos ter essa equação aqui. Então, quando a gente reduz essa equação a duas equações, né, de espinores de bicomponentes, né? Nós temos esse setor aqui e esse setor aqui, V0, né? Eu podia ter chamado aqui também, né, de um V0 com duas componentes. Deixa eu apagar isso aqui para 4 componentes. Pode botar aqui. Vamos dizer que o nosso espinor V0 seja quebrado no espinor superior e no espinor inferior. Vamos chamar o espinor superior de C0, são as duas primeiras componentes desse, e as duas componentes inferiores desse aqui, 0, 0. Mas o alvo está sujeito a ser W e Q, já que é o 0. Oi? Poderia usar a mesma letra? Podia também W0. Claro. Fica mais próximo, não, sem dúvida. W0, perfeito. W0, quiser. Então, nós ganhamos essas equações aqui. W0 igual a sigma I e Q0 igual a sigma I menos sigma I W, né? Oi? Aqui é mais, né? Aqui é menos, né? Tá certo. Tá certo? Porque isso está dependendo da definição, mas se chamamos de zero componentes as duas mais baixo do V0, então seria menos que zero. Onde? Ah, não, tá errado, tá certo. Claro.
W zero que zero, menos zero, perfeito. W zero que zero, WI que I. Aí aqui tem um sinal menos, perfeito, W zero. Só que bem também vai acabar ficando um sinal, vai ficar mais aqui, então fica certo, né? Então fica mais que zero, mais isso aqui está certo. Então, assim, tá certo. Bom, então nós ganhamos que as componentes desse vetor estão ligadas a essa equação aqui. Na verdade, essa equação aqui, nós ganhamos um vínculo, né? Na verdade, a gente está ganhando um vínculo em cima do nosso vetor. A edição própria também, né? Aonde? Que aqui é mais, que é menos, né? E aqui, tá certo, é menos, mais. Vai ficar mais. Sem menos, né? Fica tudo sem menos, está certinho. Beleza. Então, essa equação aqui, então tem esse espinor aqui, né, que são as duas componentes zero de cima, e esses três aqui que são as componentes inferiores. Então nós temos são W zero para cada componente inferior. Tá? Então nós temos esse sistema aqui. Então, olhando para esse sistema aqui, então isso aqui eu não posso iterar porque são duas soluções completamente independentes aqui, né? Então essa equação aqui, eu tenho duas incógnitas aqui, e tenho também, para cada sigma i, eu vou produzir aqui algo do tipo, isso aqui para nós seria, pegar sigma x, né? Então a gente teria sigma x, sigma y e sigma z. Nós ganharíamos, né, alguma coisa assim, né? Eu estou colocando aqui para cada... Só que eu quero no fundo, a gente sabe que na verdade a solução dessa equação é lambda igual a zero. Só quero ilustrar para você. Então isso aqui seria sigma 1, que é o sigma x, 0, 1, 0, e aí que 1, 2, mais 0, menos i, 0, que 2, 1, que 2, i, mais 1, 0, 0, menos 1, que 3, 1, que 3, 1. Isso aqui, então, é esse pedacinho aqui. E isso aqui, então, igual a menos W0. Menos W0. W0. Esse objeto aqui. Então, nós teríamos um vínculo aí que seria Q1, né? Esse é Q3. Né? Então, nós teríamos Q1, Q2, né? Q2 aqui. Q1 aqui embaixo, menos I que eu vou Mas o vetor coluna que vai se formar aqui vai ser embaixo Q1 menos I2 e menos Q3, 2, né? Vai formar então esse cara aqui vai produzir Q1, 2, esse aqui vai produzir menos Q2, 2 e esse cara aqui vai produzir Q1, 2 menos I que 2 está. Esse é a solução de si. Acho que não tem menos do lado direito, não. Aonde? Do lado direito da equação. Não tem. Não tem nada. Então ficou esse e que 3. Agora é a equação de baixo. Vai ficar aqui 1 menos I que 2, 1. I que 2, 1 e menos 3, 2. Então isso aqui igual a 0, né? Então essa solução aqui da equação de cima. E para a equação de baixo a gente vai ter coisa semelhante, vamos ver o que vai fazer. Então basicamente essa equação aqui está me relacionando essas três coordenadas independentes. Eu tenho aqui 1, 2, aqui 2, aqui 1, 1. Então, aqui 1 só aparece aqui, né? Aqui 2, 1 só aparece aqui é tudo para 2, Então, são todas variáveis independentes em princípio, né? Faltou o Q3, 1 na primeira? Sim. Na primeira? Se eu fizer isso aqui, aqui 3, 1. Teria isso aqui. E aí, semelhantemente, a gente vai ter a mesma coisa
a equação lá de baixo. Né? Então, a solução, porque essa solução aí, ela é completamente, quer dizer, ela está vinculando as componentes do vetor, quer dizer, está vinculando todas as componentes desse vetor aí. Seria duas equações, né? Tem essas equações aqui, mas essas equações aqui vão pegar outras variáveis, né? Outras, né? As incógnitas aqui são essas, aqui são outras, porque não tem nada a ver. Esse cara aqui não tem nada mais a ver com esse aqui, né? Então a gente tem, na verdade, dois espinores, né? De duas componentes aqui, e tem três espinores de duas componentes aí, são variáveis completamente independentes. Então isso aí está me fixando um vínculo entre, na verdade, nós teríamos dessas relações aqui, vínculos dessa natureza aqui. Componentes do campo. Vamos pegar, por exemplo, uma situação especial. Vamos pegar um campo eletromagnético, vamos dizer que a gente tivesse só o setor elétrico. Então, vamos dizer que a gente não tivesse campo magnético, por exemplo, tivesse só o setor elétrico. Se a gente citar o setor elétrico, o F-til é diferente de zero só na parte espacial. F-til, né? O setor magnético é FJ, o setor elétrico é FZ, então o dual é o contrário. Então esse aqui é o setor magnético. Então se o F-til é diferente de zero, isso aqui também está ligado ao setor elétrico, que basicamente é um Epsilon de conta capa, conta elétrica, né? Conta capa. Então se eu tiver só esse setor, vamos dizer que eu pegasse. Então se eu tiver só essa componente F-til, vamos dizer assim, 0, 1, que é uma componente assim, conta elétrica X. Então a gente teria gama 0, né, gama lambda, F-til de lambda K, psicado. Então se eu pego um campo elétrico F-til 0, então eu poderia colocar 0 aqui, 0, 1, 1. E aí poderia fazer o contrário, poderia colocar aqui 1, 1, 0, né? Então eu teria essa equação aqui. Para pegar, porque eu quero mostrar que essa equação restringe muito o número de graus de liberdade. As equações, acabar que essa aqui talvez não vão ser nem tão úteis, a gente possa olhar por casos assim. Então, se eu pegar, por exemplo, um campo dessa categoria, nós teríamos gama 0, F-til 0, 1, sim, mais gama 1, eu vou ter só essa componente, para eu não mudar, né? F-til 1, 0, 0. Então, vamos dizer, isso aqui para nós, por hipótese, é diferente de zero. Isso aqui é o campo elétrico. E aí, esse cara aqui é menos esse cara aqui. Então, aqui vai aparecer um sinal médio. Então, nós temos essa condição aqui, gama 0, psi 1, menos gama 1, psi 0 igual a 0. Tá certo. Então, isso aqui é a componente 1, né? Esse aqui, menos isso aqui é um espinor, isso aqui é outro espinor. Então, eu multiplico essa equação por gama 0, que é então, eu tenho psi 1 igual a gama 0, psi 0. Então, vamos pensar o seguinte, se nós, por exemplo, já estamos trabalhando, nós já vimos que as equações, né, de raiz, nós podemos escolher o gauge. Então, se nós escolhermos o gauge, nós podemos escolher psi 0 igual a 0. Nós já tínhamos visto que, quando a gente estuda, fixa aqueles dois gauges, gama 0, quando a psi igual a 0 e dmi psi igual a 0, então a gente pode sempre escolher psi 0 igual a 0. Então, se esse psi 0 é igual a 0, o psi 1 acaba sendo igual a 0 também. Então, eu já eliminei, eu já tenho um espinor que reduziu o número de componentes dele. Ficaria aqui o psi 0 é 0, psi 1 é 0, sobraria para nós o psi 2 e sobraria para nós o psi 3. Então, essa condição que sai, né, da simetria de gauge, que nós impusemos aqui, foi a simetria de gauge da ação do Lagrangiano, perdão, e pegamos simplesmente um vínculo devido ao acoplamento do campo com o campo eletromagnético. Então, esse campo aqui, esse vínculo aqui, ele restringe, né, fortemente, né, mais forte do que necessário o número de graus de liberdade. Então, isso mostra para nós que deve ter alguma inconsistência
nesse acoplamento. Porque está eliminando grau de liberdade demais do campo. E eu posso fazer isso aí acontecer. Se eu pegar um outro campo numa outra direção, eu vou estar zerando outros componentes. Então isso aqui mostra que eu tenho uma inconsistência. É uma maneira de ver um acoplamento eletromagnético do espinho 3 meios. Essa questão é vista olhando também as funções de Green. Se a gente olhar as funções de Green, tem um trabalho bem clássico, né? Belo Swansky. Em que eles mostram que, realmente, devido a essa condição, a função de Green, que dá a propagação do campo de espinho 3 meios no background gravitacional, ela viola a causalidade. Então esse trabalho do Belo Swansky, eu acho que da década de 70, vou falar, tudo bem, cara? Tudo bem? Boa noite aí. 70, no início da década de 70, acho que 72, 73 mais ou menos. Então isso mostra que se nós tivermos um objeto elementar, uma partícula elementar de espinho 3 meios, um espinho 3 meios, carregada, e que se acopla pelo campo eletromagnético, o acoplamento mínimo ele leva a uma inconsistência. Mais recentemente, essa questão é bem sendo estudada bem recentemente, o Máximo Corratti, uns trabalhos interessantes do Corratti. São os trabalhos de 2009. Ele andou estudando todas as condições, que acoplamentos eu posso introduzir. Você andou olhando isso aí, né? E que acoplamentos nós podemos introduzir, como nós podemos acoplar o espinho 3 meios carregado com Maxwell para eliminar, né? A violação de causalidade. E ele encontra que é preciso necessariamente introduzir acoplamentos não mínimos. Então, o campo de espinho 3 meios, né, para ter uma propagação causal em presença de um campo eletromagnético, deveria estar não minimamente acoplado. Então, esses trabalhos aqui, tem esse trabalho que ele faz para espinho 3 meios, e depois ele também leva esse trabalho para espinhos mais altos. O Máximo Corratti tem estudado sistematicamente como nós podemos estudar a propagação de espinhos mais altos em presença de campos eletromagnéticos, tentando introduzir acoplamentos não mínimos. Que tipos de acoplamentos não mínimos resolvem o problema? Porque isso aí tem uma ligação para o que ele está vendo, que os espinhos mais altos podem aparecer em teoria de cordas. A teoria de cordas não para no espinho 2, elas podem dar espinhos mais altos. A questão é saber como é que esses espinhos mais altos podem se acoplar de maneira consistente. E ele mostra que necessariamente na teoria efetiva que esses espinhos mais altos vão ter, não vai poder ter acoplamento mínimo, os acoplamentos são não mínimos. Então essa é uma indicação que vem da equação de Rayleigh-Schmidt, quando a gente começa a tentar juntar espinho 3 meios com espinho 1. Tem um outro problema aqui, que pode abrir a porta para a gravitação, que a supergravidade já vinha trazendo. A gente olhou para o recurso da álgebra de supersimetria, a álgebra de supersimetria ela se fechava para a translação. Então a gente entendeu que a translação, a teoria de Gauge da translação é a gravitação. Então a gente viu que de repente era natural o espinho 3 meios se acoplar com o espinho 2. E vamos ver um outro motivo ligado através da simetria de Gauge, da simetria 1,
que pode levar também a gente pensar que é importante colocar o spin 3 vezes em conexão com a gravitação. Vamos ver aqui, então nós olhamos a coisa do ponto de vista da covariância, né, da equação de Rayleigh-Schmidt. Então, a invariância de Gauge da equação de Rayleigh-Schmidt, botava a derivada covariante e ele dava aquele vínculo entre o F e o psi. Vamos olhar agora uma outra. A transformação de Gauge aqui é essa, né? Então a transformação de Gauge 1 é essa que eu vou colocar. Então, se eu quiser agora compatibilizar essa transformação de supersimetria, vamos pensar o seguinte: quando esse campo aqui ele sofre essa transformação de fase, eu tenho que ser né? Ele vai ser R alfa psi. Se eu agora, depois que eu fizer a transformação de Gauge, obviamente vai ser importante para mim também manter os π3 meios só se propagando. Então eu preciso da invariância de Rayleigh-Schmidt, eu preciso daquela supersimetria dmi-epsilon para poder manter, que se eu fizer essa transformação de Gauge, eu continuo tendo que os π3 meios, os π meios, dois spins meios se desacoplem. Para isso, aquela simetria é importante. Então, se nós olharmos a transformação de... Isso aqui é a transformação de Gauge. Então, se nós agora formos fazer uma transformação de supersimetria aqui, então nós teríamos aqui o dmi psi, ele deveria ter o dmi epsilon linha. Né? E aqui, tem que ficar isso, né? A transformação de Gauge do psi linha, depois de transformar de Gauge, esse linha agora está representando para mim a transformação de Gauge. Esse linha aqui não é SUSY, não, é Gauge. E agora eu vou ver a variação de SUSY desse objeto aqui. Então, isso aqui deveria ser para nós esse dmi epsilon. E, ao mesmo tempo, a variação de SUSY, né, do meu psi, deve ser, deveria ter um dmi epsilon. Então, como esse cara aqui mudou por uma fase em relação a esse espinor aqui, então, como esse espinor aqui, na verdade, é um espinor de Dirac, não é mais um espinor de Majorana, esse espinor também aqui é um espinor de Dirac. Então, a variação de Rayleigh-Schmidt agora não é feita mais com o espinor de Majorana, mas sim com o espinor de Dirac para poder seguir a mesma natureza desse. Então, se esse cara aqui é carregado, sofre uma transformação de fase, claro, esse espinor aqui que faz a transformação de supersimetria, ele também é carregado, ele tem que ter a mesma transformação de fase desse. Então eu preciso covariantizar essa derivada aqui de Gauge. Então para nós agora, quando nós introduzimos a supersimetria no campo de Rayleigh-Schmidt carregado, eu preciso também covariantizar esse objeto aqui. Então, essa derivada covariante, a derivada também é covariante de Gauge. Por quê? Porque esse objeto aqui também agora é carregado. Isso aqui é para eu poder garantir que eu tenho covariância de Gauge o tempo todo, porque senão essa equação aqui, né, da maneira que ela está, ela viola a simetria de Gauge. Se eu agora faço uma transformação de fase no psi, né, então eu sei que esse objeto aqui e esse objeto aqui vão se transformar da mesma maneira, porque isso aqui é uma derivada covariante. Então, para nós, o que é fundamental agora é a gente ver que a gente precisou, porque por esse espinor aqui agora ser Dirac e ser carregado, também tem a mesma carga que esse, a gente precisou covariantizar essa derivada aqui. Então, se a gente olhar agora a equação de Rayleigh-Schmidt, a gente pode escrever ela dessa maneira aqui, gama mini, é uma outra forma de eu escrever a equação de Rayleigh-Schmidt, né? Dmi psi, nós vamos escrever ela assim. Agora, para nós, se a gente quiser escrever a equação de Rayleigh-Schmidt desse modo, vamos escrever assim. Então, se a gente agora fizer uma transformação de supersimetria aqui, então vamos produzir uma relação que vai ser gama mini, e aqui a gente vai produzir, vai ter dmi epsilon, dmi epsilon. Então, a gente vai ter gama mini, f mini, epsilon, igual a zero. Então, isso aqui está valendo para qualquer f. Essa aqui é completamente arbitrária. Então, se a gente olhar essas matrizes, isso aqui são matrizes, isso aqui são tensores. Eu sei quem são essas matrizes aqui, não sei quem são esses tensores. Esse espinor aqui. Então, essa equação aqui a gente sabe que é a matriz de gama mini.
lembrar que gama I, basicamente, é gama 0I, é o comutador, gama 0, gama I, dentro de gama I, gama 0. Tem um quarto, então se quiser dar um meio, gama 0, gama I. Gama 0, gama I diferentes. O gama IJ também, o meio, né, do gama I, quarto do comutador de gama I com gama J. Então essa matriz aqui, então isso aqui vai ficar para a gente assim, gama 0I, F0I, mais gama I0, F0. Então vai dar um fator 2 aqui. 0I, 0I e 0 e 0. Ele vai ficar mais gama IJ, Fj. Tudo isso aqui, calculando em epsilon igual a 0. Então, a gente sabe quem são as matrizes gama 0 e gama I. A matriz gama 0 é a identidade, né? Ela é 1, 0, 0, menos 1. O gama I é 0, sigma I, menos sigma I. Então, você vai ficar 0, sigma I, 0. E as matrizes gama e J, elas vão dar, na diagonal vai dar F e J, H, sigma K. Então, essa matriz aqui, o gama 0 e gama I, ela é 0, sigma I, 0, F0I, sigma I, F0I, sigma I. E a outra matriz aqui, essa aqui não da diagonal, porque o gama I é fora da diagonal, o gama J é fora da diagonal, fica sigma I, sigma J, sigma I, sigma J. Aqui dá epsilon e JK. Né? E aí vai dar o epsilon e JK, F e J, sigma K. Então, F e J, o F e J, sigma K. Então, isso tudo atuando em epsilon. Igual a 0. Isso tudo aqui. Como esse fedor aqui é completamente arbitrário, então, e essa matriz aqui pode ver o determinante dela diferente de 0, por exemplo, um campo eletromagnético genérico, a condição que a gente tira dessa equação, aqui, dessa consistência aqui, eu quero que isso aqui seja invariante de supersimetria, quando eu substituir a transformação dessa equação em invariante, é que no fundo F mini seja igual a 0. Então isso restringe, isso mata, essa condição mata o campo eletromagnético. Então para que essa equação aqui faça assim, quer dizer, para que essa equação, para que a invariância de supersimetria aconteça, essa teria que ter isso aqui igual a 0, implicando que R mini seja igual a 0. Então isso diz que é completamente, isso é uma inconsistência. Eu tenho um campo eletromagnético, pelo exemplo, se eu acoplo esse campo das equações de Maxwell, eu tenho divergente de E igual a carga gerada pelo raio dos Schmitt. Eu tenho uma inconsistência no sistema de equações de Maxwell, no sistema de equações de raio dos Schmitt. A invariância de Gauge me obriga, a invariância de supersimetria é importante para matar o spin meio. Se eu quero ter certeza que eu estou descrevendo um spin 3 meios, eu tenho que matar esses spins meio. Isso aqui eu só mato com essa invariância. E aí, mas essa invariância me impõe que é meio. Bom, se for bem rápido, depois eu vou. Tá, você vai pegar os detalhes. Mas só esse últimozinho que se você levar a luz. O quê? Como é que você saiu do gama F igual a 0 e disse que isso significa? Gama F. Não, quer dizer, na verdade, a gente fez esses passos aqui. A gente, na verdade, a gente ganhou isso aqui. Tá. Mas essa equação aqui, ser válida. Aí a gente conhece a estrutura aqui. Tá. Então a gente tem esses objetos aqui, essa matriz aqui. E se eu quero ter solução não trivial para esse epsilon aqui, por essas matrizes aqui, a única solução que a gente vai ter seria se esse objeto aqui for 0. Tudo bem, mas esse como que tá? E esse objeto aqui, para esse objeto aqui ser 0, então a condição que a gente tira é que o F mini. Mas isso aqui não ficou claro, porque os gamas são os coeficientes, né? Os gamas estão aqui dentro. Então, vamos botar o seguinte, isso aqui é igual a S igual a 0, para qualquer matriz. Então, esse sistema aqui está funcionando assim, vamos colocar. Exatamente. Na verdade, a matriz tem que ser 0. Oi, olha. Não determinante não. Porque se você olhar isso, quer dizer, você pensar, eu posso pensar o seguinte,
Para eu ter soluções não triviais desse objeto, e claro, essa matriz aqui tem que ter determinante diferente de zero. Né? Essa matriz aqui tem que ter determinante diferente de zero. E aí, se a gente, talvez se a gente olhar isso, eu nunca pensei, não tinha pensado em fazer assim, olhar pelo determinante. Se esse determinante aí é igual a zero, né? A solução disso aí seria, as componentes do F ser igual a zero, deve ser compatível também. Se eu pegar essa matriz, você tirar o determinante. Mas é determinante diferente de zero. É diferente de zero. Eu tenho soluções não triviais, Então, se eu tiver que ter essa solução, se olhar por isso, o determinante disso diferente de zero, você vai poder dar soluções não triviais para F. Não, se o determinante for diferente de zero, tem solução trivial. Isso. Quero ter solução não trivial. Ou seja, provavelmente tem como demonstrar que esse determinante é diferente de zero. E não, a gente tem que ter, a gente quer mostrar que esse determinante é zero, para eu poder ter soluções não triviais. Essa matriz aqui tem que ser singular para eu poder ter soluções não triviais. Porque esse F aqui é genérico. Para que esse F aqui seja genérico, se esse determinante aqui for diferente de zero, a solução é trivial. Tá, mas tudo bem. Então isso aqui tem que ser determinante nulo. Agora, aí está, o que eu tinha perguntado é, como é que você conclui a partir de gama mini F mini igual a zero, que o F mini tem que ser zero? Então, quem é o nosso gama mini? Nós temos a estrutura do gama mini aqui. Esse gama mini, F mini, é essa matriz aqui. Gama mini é F mini, vamos botar isso aqui ao igual. Vai ficar o seguinte, sigma kappa, F tio kappa, sigma kappa, F0i, vamos chamar isso aqui no fundo de campo F, é I, sigma I, é I, sigma I, e aqui fica F tio kappa também, sigma kappa. Então eu tenho que esse determinante aqui igual a zero. Então como é que eu calculo o determinante dessa matriz aqui? Então, sabe, se eu tenho uma matriz, né, tipo assim, 4x4 quebrada em sisteminhas 2x2, se eu pegar uma matriz assim, vamos fazer uma matriz do tipo A, B, né, CD, essa matriz aí tem 4 objetos. Eu posso escrever essa matriz assim, né, vou escrever essa matriz como sendo, quero produzir uma coisa que tenha determinante diferente de zero, vou dar para x0, y, c. Aqui, uma matriz que tem identidade, bota aqui um W, certo. Essa matriz aqui tem determinante 1. Então, essa matriz aqui tem determinante 1, determinante dessa matriz aqui, é o determinante dessa, e o determinante dessa. Como é que eu determino isso aqui, né? Então, a gente pode, no fundo, eu estou querendo expressar essa matriz dessa forma que eu posso reduzir esses determinantes. Então, eu tenho que x é igual a, fazendo esse produto aqui, me diz que x é igual a x é igual a, depois, xw, que é AW, é igual a B. Então, vou botar essa W é igual a B. Depois, Y é igual a C. E depois, YW, CW, mais Z é igual a D. Mas quem é W? W, vamos ver se a gente puder inverter essa matriz. É A menos 1B. C é B menos C, A menos 1B. Então, você tem a matriz D e C. Então, o determinante dessa matriz eu posso expressar como sendo o determinante de A. Em vez de fazer o determinante de A toda 4x4, eu posso fazer os determinantes 2x2. O determinante de A vezes o determinante de B menos C, A menos 1. Então, esse determinante aqui tem que ser igual a zero. Certo? Então, quando eu for calcular o determinante dessa matriz, eu posso fazer dessa maneira. Eu quero esse determinante aqui vezes esse determinante que vai ser isso, menos isso, vezes isso, menos isso, vezes isso tem que ser igual a zero. Se o determinante de A é igual a zero, então a gente reduziu para já tem o determinante de A. A solução desse problema é isso igual a zero ou isso igual a zero. Né? Se a gente tiver, por exemplo, determinante de A igual a zero, claro que eu não posso inverter A. Então, uma solução seria, ou ter o determinante, se eu tiver o determinante de A igual a zero, isso aí seria F tio sigma kappa ter determinante. Quem é o determinante dessa matriz? Né? Eu teria F tio
menos F2 seria F1 menos IF2, F1 mais IF2. Então, o determinante dessa matriz ele é positivo definido, ele é F3 ao quadrado mais F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, se esse determinante é zero, todos os F2 são zero. F1 é zero, F2 é zero, F3 é zero. Então, eu já zerei esse campo aqui, certo? Tá. E aí você faz a mesma coisa depois com o outro determinante, tá? Então, olha só, você pegou essa matriz aqui, você quer calcular o determinante dela, ela é 4 por 4. Então, você quebra esse produto de determinante com matriz, né? 2n por 2n, produtos de matrizes n por n. Fazendo esse truquezinho aqui. Então, o determinante dessa matriz é esse determinante vezes o determinante disso, que é esse cara, menos esse é menos 1, vezes esse. Então, se esse determinante aqui for igual a zero, é crucial essa matriz aqui, se esse pedaço aqui tiver determinante zero, essa matriz aqui vai ter determinante zero. Então, eu já posso fixar uma das condições de determinante zero é isso aqui ser zero. Mas se esse determinante é zero, aquela matriz F tio kappa sigma kappa é F tio 1 sigma x, F tio 2 sigma y, F tio 3 sigma 3. Então, aquela matriz tem essa forma. Se o determinante dela é F1 tio ao quadrado mais F2 tio ao quadrado mais F3 tio ao quadrado igual a zero. Então, como é uma soma de quadrados, se isso é zero, cada um tem que ser zero. Então, eu tenho que F1 tio é zero, F2 tio é zero e F3 tio é zero, por exemplo. Então, necessariamente, eu estou zerando o campo eletromagnético. Se eu estou zerando F tio 1, F tio 2, F tio 3, ele é o dual do F01, F02, F03. Então, eu estou zerando todo o campo eletromagnético. Então, se o campo de Harita-Schrödinger carregado se acoplar com o campo de Maxwell, a simetria de Harita-Schrödinger diz que o campo eletromagnético não tem como acoplar. Minimamente não. Minimamente não. Aí, o que é importante? O que saiu daí para a gente? O que a gente viu que é importante? Isso aqui é uma teoria de Gauge. O que aparece na invariância de Harita-Schrödinger? O gama mi, F mini. F mini é o field strength. Mas aí nós sabemos, a gente já fez um curso lá de gravitação, um pouquinho no semestre passado, lembra que o field strength da gravitação é o tensor de curvatura. É o R mini, né? É o tensor de Riemann. Quando a gente pega o tensor de curvatura, R mini AB, ele é mini, ômega mi AB, menos dmi, ômega mi AB, é o field strength do Lorentz local, mais ômega mi AC, ômega mi CD, menos ômega mi AC, ômega mi CD. Então, é o field strength do Ian Newton. Isso aqui me dá tensor de Riemann. Aqui do tensor de Riemann, eu chamo de tensor de Riemann. O que acontece com a gravitação? Isso aqui, se eu pegar a gravitação pura, isso aqui é um tensor de Einstein. É a equação de Einstein. A equação de Einstein da gravitação é R mini menos 1 meio, deixa aqui R igual a zero. Então, essa equação aqui no vácuo, ela me dá R mini igual a zero. Então, com a gravitação, eu tenho a chance de ter o R mini igual a zero sem ter que zerar o campo eletromagnético, sem ter que zerar o campo gravitacional. Quer dizer, a equação do campo gravitacional transformador. O computador da gente vai embora.